Bom dia a todos, então. Quero agradecer o convite para fazer esta curta apresentação e espero que seja útil para todos vós. Ora bem, um dos problemas que se coloca na produção animal, com mais acuidade na produção de bovinos de carne, é a quantidade de alimento que esses animais precisam para produzirem. Portanto, isso tem um custo económico muito grande. Sabemos que a alimentação neste sistema de produção representa entre 60% a 70% dos custos de produção, portanto tem um peso muito elevado e, portanto, tudo quanto nós possamos fazer para melhorar a eficiência dos animais, ou seja, que eu consiga que os animais produzam com menos alimento, é um ganho para o produtor. Já vamos ver que temos outros ganhos, além deste ganho económico, de tornar a alimentação mais barata, mas já falarei para não estar a mostrar muito. Ora bem, temos várias medidas da eficiência alimentar, aquela mais tradicional que quase todos conhecem qual é. Pensamos logo no índice de conversão, ou seja, quantidades de alimento por cada unidade de produto obtido. E esta tem sido a grande medida desde os anos 30, 40 do século passado, que tem sido utilizada como medida de eficiência alimentar. O que é que se verificou? A partir dos anos 60, começaram-se a levantar algumas dúvidas sobre esta medida de eficiência alimentar. O que é que funciona o índice de conversão? Fundamentalmente, chegou-se à conclusão que os animais que crescem mais por dia diluíam os custos de manutenção, ou seja, todo o animal precisa de uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de proteína para se manter, não crescer. E este é fixo, é um custo fixo que é diário e que custa, que tem um peso razoável na alimentação do animal. Portanto, esta medida foi-se vendo que não era a medida ideal. E depois teve um problema, tem um problema e continua a ter esse problema. E quando baseamos muito a seleção dos animais hoje no índice de conversão, estamos a agravar esse problema. Ou seja, há uma correlação muito grande entre o índice de conversão e o peso vivo adulto do animal. O que é que fez? Selecionando para o índice de conversão, o que é que se foi obtendo? Foi-se obtendo vacas cada vez mais pesadas. Ou seja, animais que andam no campo, que a única produção é o vitelo. Está bem que produziam vitelos normalmente mais pesados, logo à nascença, mas o custo de manutenção dessas vacas foi aumentando progressivamente. Certo? Portanto, as vacas o peso vivo médio dos rebanhos foi aumentando, com custos de manutenção mais elevados. E com outro problema também. O que se observou também foi um agravamento ao parto. Portanto, cada vez tínhamos partos mais difíceis, com mais problemas de parto nos animais, porque as vacas muito corpulentas, com vitelos muito corpulentos e depois com mais problemas de parto. Portanto, isso fez com que se pensasse noutras medidas de eficiência e uma delas, começou a ser trabalhada nos anos 60, mas muito pouco, depois só teve um grande boom nos anos 90, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, e que ultimamente então tem sido muito utilizada na seleção dos bovinos, que é a ingestão alimentar residual. O que é esta a ingestão alimentar residual? Em termos simples, é isto. Se eu tenho dois animais que pesam o mesmo e que ganham o mesmo peso, será que eles têm a mesma eficiência? Que eles consomem exatamente o mesmo alimento? A mesma quantidade de alimento? Não. O que se verificou é que não. Que há diferenças entre animais que podem ter o mesmo peso, ganhar o mesmo peso por dia, mas terem quantidades, consumos de alimento diferentes. Portanto, o animal que consumir menos será mais eficiente. Certo? E é isto que nós tentamos medir aqui. É animais, o que nós comparamos e calculamos as necessidades energéticas e proteicas
para um determinado ganho de peso vivo, para um determinado peso vivo e ganho de peso vivo, e comparamos com o que aquilo, e isso sabendo que energia, que proteína é que tem o alimento que estamos a dar, isso permite-nos calcular qual seria a ingestão teórica desse animal para ter aquele ganho de peso. Depois, o que é que nós fazemos aqui? Nós vamos medir aqui com rigor o que é que o animal ingere por dia. E pesamos os animais e sabemos também, com rigor, quanto é que eles aumentaram por dia. Portanto, isto permite-nos comparar com este valor teórico de ingestão alimentar e saber que animais é que ingeriram menos do que o teórico e, portanto, serão mais eficientes, e os animais que ingeriram mais do que o teórico, que, portanto, serão os menos eficientes. Este equipamento que vocês aqui estão a ver, estão os comedores. Os comedores estão assentes em balanças, portanto, vêm aqui os pés onde os comedores, inclusivamente, podem bascular, estão assentes em balança e aqui podem ver, nestes quadros, o peso que está dentro do comedor. Os comedores têm um sensor, como veem, todos os animais têm uma coleira com um transponder. Portanto, quando o animal coloca a cabeça no comedor, imediatamente é lido qual o animal, identifica o animal que começa a consumir alimento. Portanto, o animal consome o alimento, quando sai, é lido que ele deixou o alimento e o computador registra quanto é que ele consumiu. Portanto, isto permite-nos ter uma medição rigorosa do que o animal consumiu. É evidente que temos que ter cuidado de dar uma dieta que esteja bem misturada, temos aqui a utilizar sempre uma ração total misturada, para que os animais não possam escolher entre o concentrado e o grosseiro. Há um fecheiro total que nos diz por comedouro, o animal tanto visitou este comedouro às tantas horas e tantos minutos, consumiu tanto, depois veio o animal tanto, depois temos por comedouros, podemos ter um padrão de ingestão dos animais. É interessante também fazer esse estudo, porque alguns autores observaram que isso também tem relação com a eficiência. Portanto, há animais que preferem fazer 4 ou 5 refeições, grandes refeições, e há animais que vêm cá 20 vezes ao comedouro e comem de cada vez um pouco de alimento de cada vez. Portanto, com isto nós conseguimos ter esse tal rácio entre o que o animal deveria consumir e o que o animal realmente consome. E, portanto, temos aqui um parâmetro de seleção, que é os animais que são mais eficientes, serão aqueles que terão uma ingestão alimentar residual negativa. O que é que quer dizer? É que eles consomem menos do que seria esperado. E há animais que têm uma ingestão residual positiva, ou seja, consomem mais do que os animais, do que seria esperado. E o que nós observamos, e portanto comparando esta ingestão residual com o índice de conversão, o que nós observamos? Não há uma correlação direta, estreita, entre estes dois parâmetros de seleção, estes dois parâmetros de eficiência alimentar. O que nós vemos é que há animais, sim senhora, que têm uma baixa ingestão residual e têm um bom índice de conversão, mas também há animais que têm uma ingestão residual elevada e um índice de conversão baixo. Portanto, não há correlação entre os dois e, portanto, o que nós pretendemos com isto é selecionar animais que utilizem o alimento com maior eficiência. Tenho aqui o primeiro ensaio que fizemos aqui nos mortolengos, em que temos 25 animais. Podem ver aqui, nestas colunas a azul, a ingestão residual dos animais. Temos aqui a linha, que seria a linha 0, e depois todos os que estão para baixo são os que têm uma ingestão residual negativa, portanto, têm uma eficiência maior, e os que estão para cima têm uma eficiência menor. Têm aqui
a vermelho o índice de conversão dos animais, de cada um, e acejado tem o índice de conversão. Para ver, por exemplo, temos aqui um animal com índice de conversão muito elevado e, portanto, aqui um índice de conversão muito elevado e também uma ingestão residual muito elevada. Mas também temos aqui animais com a ingestão positiva e um índice de conversão bastante baixo. E aqui, pelo contrário, um animal com uma ingestão residual muito baixa e um índice de conversão mais elevado. Isto permite-nos ter um parâmetro de seleção com base neste ensaio. O que é que esta medida também tem de vantagem? Quem fez muitos ensaios para esta medida são os canadianos, são os talvez onde há mais dados sobre a ingestão residual. Os americanos também têm muitos dados, os australianos também já têm alguns, os ingleses também já têm alguns. Qual a vantagem? Outra vantagem que esta medida tem é que foi observado que os animais que aqui nestes comedores têm uma ingestão residual baixa, na pastagem também têm a mesma eficiência. Portanto, é um parâmetro que se prolonga, e mais, é um parâmetro que se prolonga por toda a vida do animal. Ou seja, se nós selecionássemos aqui novilhas pequenas, elas mantinham-se mais eficientes na pastagem durante toda a sua vida útil. Certo? Portanto, também outro parâmetro é que ele pode ser medido em qualquer fase do animal. Portanto, enquanto que o índice de conversão, sabemos que se o animal já tiver 400 kg, o índice de conversão começa a piorar, nós podemos fazer esta medição com animais com 400 kg, com 500 kg, desde que estejam a crescer um pouco, que ainda tenham potencial de crescimento, nós podemos fazer a seleção e ter resultados dessa seleção, certo? Portanto, podemos fazer com vitelos ao desmame, podemos fazer com vitelos com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, que obtemos os mesmos resultados. E é uma grande vantagem desta medida. Enquanto que o índice de conversão está muito dependente já do peso vivo do animal e da capacidade de crescer ainda do animal. Portanto, isto basicamente é o que se faz aqui. Como veem, está agora os casos de Limousin. Porquê? O que é que, no fundo, qual a base fisiológica destes animais? Para terem serem mais eficientes ou menos eficientes. Tem havido várias teorias, têm sido detectadas várias razões para os animais serem mais eficientes do que outros e há 2 ou 3 razões principais para esta eficiência. Uma delas é que se observou que os animais mais eficientes em termos de ingestão residual são animais que, para o mesmo peso vivo, depositam ligeiramente menos gordura nesse ganho de peso. Portanto, utilizam a energia e a proteína que lhes é fornecida mais para fabricar músculo do que para fabricar gordura. E sabemos a gordura, embora a gordura custa muito mais. Para aumentarmos 1 kg de gordura, custa cerca de 8 vezes mais em termos alimentares do que aumentar 1 kg de aumento de músculo. Portanto, uma das razões serão animais que tendem a depositar gordura, menos gordura no ganho, ou depositar essa gordura numa fase mais tardia. Um segundo parâmetro, e este é muito importante, observou-se que estes animais produziam menos metano. Como sabem, já devem ter ouvido todos falar, o metano é um gás com um efeito de estufa muito elevado, tem cerca de 25 vezes, tem um efeito de estufa 25 vezes superior ao CO2 e os nossos animais, como são ruminantes, têm uma fermentação ruminal em que há sempre bactérias metanogénicas que, durante essa fermentação, produzem metano. E os animais libertam metano para a atmosfera. Nesse sentido, se pensarmos só desta forma, estes animais contribuem para o efeito
para os gases com efeito de estufa. Como eu disse, estes animais, os mais eficientes, têm demonstrado menor produção de metano. Por duas vias. Normalmente, estes animais, os mais eficientes, ingerem ligeiramente menos alimento. Como ingerem menos alimento, degradam menos alimento e, portanto, degradando menos alimento, há menos produção de metano. Essa é uma das vias. Mas mais importante é que se observou que estes animais tinham uma população metanogénica mais baixa. Parece que há geneticamente alguns animais que produzem alguns anticorpos contra bactérias metanogénicas. Isto quer dizer o quê? Temos aqui, não sei quantos novilhos são, 21 novilhos aqui. Se eu for fazer uma amostra do conteúdo ruminal, da população ruminal destes 21 animais, eu vou encontrar diferenças entre eles. Quando seria de esperar, todos eles estão a comer o mesmo alimento, estão no mesmo ambiente, estão juntos uns aos outros, seria de esperar que tivessem todos mais ou menos a mesma população de bactérias, de fungos, de protozoários. E o que nós verificamos que isso não é verdade. Eles têm populações diferentes. E estas populações fazem que um possa ser mais eficiente do que outro, porque esse produz menos metano e utiliza essa energia do metano para produzir ácidos gordos voláteis que depois o animal utiliza na sua produção. Outro produz mais metano e, portanto, vai ter menos energia disponível para a sua produção. Portanto, esta é a segunda razão apontada e que se tem verificado que é real. Ou seja, eu ao selecionar para este parâmetro, eu não vou ter animais, e aí às vezes é difícil explicar isto aos produtores, eu não vou ter animais que cresçam mais depressa. Certo? Eu garantidamente não vou garantir que os animais, vou ter animais que desmamem, que tenham um peso maior ao desmame. O que eu vou garantir é que estes animais, para atingirem o peso, aquele peso ao desmame, foram mais eficientes, consumiram menos alimento. E que depois do desmame vão continuar no seu crescimento a consumir menos alimento para obter o mesmo peso, o mesmo ganho de peso que outro animal que é menos eficiente. Certo? Portanto, eu ao selecionar estes animais também vou diminuir a produção de metano. E nos Estados Unidos, alguns cálculos feitos foi que se eles selecionassem não só os touros, claro que depois se nós selecionando os touros, e o Nuno depois poderá falar nisso, e colocarmos nas vacadas touros mais eficientes, vamos pouco a pouco obtendo também, ficando com novilhas filhas desses touros, animais, em princípio, animais mais eficientes. A hereditabilidade deste gene é da ordem dos 35%, não é? Entre 30 e 35% a hereditabilidade deste gene. Portanto, agora, se nós conseguíssemos também fazer isto, essa seleção através das novilhas, íamos acelerar a introdução de animais mais eficientes. E nos Estados Unidos eles calculam que com a introdução de animais mais eficientes por este processo, portanto, em que não vamos ter aquele problema de aumentar consecutivamente o peso das vacas, e, portanto, podemos manter vacas mais ligeiras, que também consomem menos, produzem menos metano, eles dizem que podemos diminuir entre 25% a 35% a produção de metano do rebanho de vacas, o que é significativo. Uma terceira razão apontada por alguns autores é aquilo que eu vos falei logo no princípio. É o padrão de consumo de alimento. Há alguma correlação entre os animais mais eficientes e aqueles que fazem mais refeições por dia. Ou seja, o que acontece? Esses animais que fazem mais refeições por dia mantêm uma estabilidade ruminal maior durante todo o dia. Ou seja, a produção de ácidos gordos voláteis ou de proteína microbiana é mais constante ao longo do dia. Não há grandes fluxos de alimento, não há grandes fluxos de nutrientes a serem digeridos e, portanto, vamos aumentar a digestibilidade e a absorção de nutrientes. Portanto, o que foi observado é que
os animais mais eficientes também têm ligeiras digestibilidades, a digestibilidade do alimento ligeiramente superiores. Não é muito significativo, anda sempre nos ensaios, ou não é estatisticamente significativo, ou anda ali no limite da significância estatística, mas o que se observa é mais ou menos constante, os animais mais eficientes têm digestibilidades ligeiramente superiores. Portanto, se têm digestibilidades ligeiramente superiores, conseguem obter do alimento ligeiramente mais quantidade de energia, mais quantidade de proteína. E, portanto, este padrão de consumo de maior número de refeições, permite uma alimentação mais contínua durante o dia e, portanto, uma maior eficiência. Os animais que consomem grandes refeições, que fazem 5, 6 grandes refeições, portanto, fazem um fluxo muito grande de nutrientes de alimento ao rumen e, portanto, há alguma perda de nutrientes, aceleram o trânsito intestinal e, portanto, pode haver alguma perda de nutrientes. Uma quarta razão é a nível celular. Também tem sido observado que alguns destes animais mais eficientes, a nível celular, na transformação dos nutrientes que são absorvidos, utilizam vias metabólicas mais eficientes, ligeiramente mais eficientes. Outro aspecto isto aqui tem a ver com as vias metabólicas, é que quando o animal produz menos metano, também produz mais ácido propiónico. E as vias metabólicas do ácido propiónico são mais eficientes que as vias metabólicas do ácido butírico ou do ácido acético, que ele produziria mais se produzisse mais metano. Cada vez mais se liga à eficiência alimentar e ao controle da alimentação dos animais. Como eu disse, o peso da alimentação na produção é muito elevado. E, portanto, tudo o que façamos para aumentar a eficiência alimentar, estamos a pôr mais dinheiro na mão do produtor, estamos a contribuir para um efeito de estufa menor, menos quantidade de metano, menos quantidade de fezes e de estrume, porque os animais são mais eficientes e também defecam e urinam menos. Acho que são temas destes que são fundamentais para a nossa sociedade e para os nossos agricultores e produtores de bovinos. São com estes estudos que nós conseguimos, dentro das produções, fazer algumas decisões futuras. Efetivamente, o custo alimentar tem um grande impacto nas nossas explorações e é com testes como este que está a ser feito aqui pela ACBM nós conseguimos saber a eficiência alimentar nos animais. Eu acho que são testes destes que deviam ser mais feitos no futuro, noutras explorações, noutras associações, porque só assim conseguimos evoluir uma pecuária moderna para os desafios futuros que aí vêm na pecuária. A medição da eficiência alimentar há décadas que é calculada na parte da avicultura e nos suínos, daí a grande evolução que existiu nessas vertentes. Nos bovinos é algo que tem vindo a ser negligenciado e que muitas vezes damos por nós a selecionar animais pelo que crescem e esquecemos que, tal como a nossa carteira, temos que saber o que entra, mas também o que sai. E isso é uma particularidade muito importante e que cada vez mais faz mais sentido. Os sistemas que acabamos de ver hoje permitem-nos medir o consumo alimentar dos animais e mais especificamente na parte da linha pura, permite-nos selecionar e identificar animais melhoradores para este aspecto, ou seja, que animais que para o mesmo nível de crescimento consomem menos do que os animais que estão ao seu lado. E isto são animais que vão transmitir isto à descendência, é uma característica que tem uma heritabilidade razoavelmente alta, ou seja, uma característica de fácil seleção e permite-nos, em poucas gerações, tornar os efetivos mais eficientes. É sem dúvida algo que nós consideramos que seja uma aposta futura, nós próprios o consideramos e como criador de animais em linha pura vejo isto sem dúvida como o futuro. Então, enquanto produtor de limusine, conseguimos daqui com este trabalho retirar valores que nos permitem calcular o ganho médio diário, o índice de conversão e o consumo alimentar residual. Isso para nós como produtores de limusine e como vendedores de reprodutores é importantíssimo, porque não basta ter um animal muito bonito que se expõe num concurso de forma exuberante e de uma forma muito interessante,
mas depois em termos de eficiência alimentar não o possa transmitir às suas gerações. Portanto, ele tem que transmitir, tem que ter potencial melhorador para as vacadas seguintes. Esta forma de avaliação com este tipo de alimentadores e recolha de dados permite-nos ter uma panóplia de dados que nos dá muita confiança para vender a um reprodutor e para quem compra o reprodutor. Portanto, a fiabilidade e a heritabilidade que estes dados têm na descendência é muito credível. Portanto, isto mais do que nunca, quando falamos de eficiência alimentar, de emissões de metano, que tem toda a lógica, interessa-nos animais mais eficientes, portanto, consomem menos, emitem menos metano e produzem mais. Portanto, irão dar mais rendimento ao produtor e temos uma certeza que estamos a trabalhar bem para a eficiência das vacadas.